Do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, bendito seja Deus que nos reúne aqui 50 dias depois da Páscoa para celebrarmos a festa do Pentecostes. Assim, na forma como celebramos, na liturgia, a Igreja até nos propõe celebrar esta tarde, esta noite, mais como se fosse quase uma vigília pascal de novo, com muitas leituras, com muitos cânticos, com muito tempo. Nós ainda não chegámos a esse ponto, por isso vamos celebrar a missa vespertina, mas as leituras vão ser diferentes. As leituras vão ser de quem se prepara para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós já o recebemos no dia do nosso batismo, muitos de nós já fomos confirmados nesse dom da fé, com o sacramento do Crisma, por isso celebremos liturgicamente esta ação e esta presença do Espírito ressuscitado em nós. Porque nem sempre nós vivemos essa vida e testemunhamos essa verdade. Para melhor nos dispormos a celebrarmos esta missa, comecemos por reconhecer que somos pecadores e a pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa. Somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa. Perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo.
Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Brilhe sobre nós, Deus Todo-Poderoso, o esplendor da vossa glória e a luz da vossa luz, confirme com os dons do Espírito Santo o coração daqueles que por vossa graça renasceram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Gênesis. Toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao emigrarem do Oriente, os homens encontraram uma planície na região de Senar e nela se fixaram. Disseram então uns aos outros: vamos fabricar tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos edificar uma cidade e uma torre cujo cimo atinge aos céus para nos tornarmos famosos e não nos dispersarmos por toda a superfície da terra. Mas o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíram. Disse então o Senhor: aí está um povo unido e todos falam a mesma língua. Se este é o começo dos seus empreendimentos, nenhum projeto lhes será difícil. Vamos descer até lá para lhes confundir a linguagem, de modo que não entendam a fala uns dos outros. E o Senhor dispersou-os por toda a superfície da terra, e eles desistiram de construir a cidade. Por isso lhe chamam Babel, porque lá o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo e de lá dispersou os habitantes por toda a superfície da terra. Palavra do Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como um manto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. Tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Todos de vós esperam que lhes dê de comer a seu tempo. Dá-lhes o alimento e eles o recolhem. Abris as mãos e enchem-se de bens. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. É em esperança que estamos salvos, pois ver o que espera não é esperança. Quem espera o que já vê. Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança. Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus que o Espírito intercede pelos cristãos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No último dia, o mais solene da festa, Jesus estava de pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, como diz a Escritura, correrão rios de água viva para a vida eterna. Referia-se ao Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. O Espírito ainda não viera, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Então, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, que estavam reunidos no mesmo sítio onde Jesus apareceu ressuscitado pela primeira vez, no mesmo sítio onde eles fizeram a festa da Páscoa, celebraram a última ceia, e Jesus antecipou e anunciou aquilo que era a sua Páscoa, a sua entrega por nós na cruz. E nessa última ceia, Jesus disse aos discípulos que era melhor para eles que Jesus se fosse embora. Não a fugir, mas que voltasse para o céu, porque só assim ele, Jesus, podia enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos para os santificar, para os confirmar na verdade que Jesus lhes tinha ensinado, lhes tinha deixado, e também ao mesmo tempo para os motivar, para os entusiasmar
porem em prática aquilo que Jesus lhes tinha pedido para fazerem. Em primeiro lugar, assim, de uma maneira mais completa, mais especial, amarem-se uns aos outros como Cristo os amava, e depois, numa missão mais universal, de irem por todo o mundo a anunciar as palavras de Jesus e a batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, os discípulos, que depois, entretanto, reconheceram o ressuscitado, tiveram com ele, viam-no de vez em quando, principalmente aos domingos, assim de tantas maneiras diferentes. Depois, Jesus subiu ao céu à vista deles, na festa da Ascensão, que nós celebramos no domingo passado, e disse-lhes: ficai aqui em Jerusalém, que eu estou prestes a enviar o meu Espírito. Então, nesse dia de Pentecostes, assim, sobre assim, a forma de línguas de fogo que caiu sobre cada um dos apóstolos, eles receberam o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu vos queria recordar, celebrando nós a vigília deste dia de Pentecostes, o convite é nós desejarmos, como dizia na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, dizia: nós ainda sofremos como que as dores de uma mãe para dar à luz. Nunca vi, mas depois perguntei à mãe como é que é, não é? Mas naquelas últimas horas, até se diz como é que é, uma santa hora, uma boa hora, não é? Como é que se diz, não é? Para não custar, uma pequena hora, não é? Para não custar muito, para não terem muitas dores, não é? Por isso há assim um misto de ansiedade, de dores, mas que anunciam ou que prefiguram uma alegria incomparável, que é ter depois o filho ou a filha ao colo passado pouco tempo. E São Paulo usa esta imagem humana para falar do nosso tempo aqui na Terra, ainda marcado por algumas dores. Se calhar a hora não é curta, é muito longa, em que às vezes não sentimos, não percebemos, não somos fiéis, não vivemos esta comunhão com o nosso Senhor, mas ansiamos, desejamos, mas esperamos que Nosso Senhor venha até nós. E por isso São Paulo diz: a nossa esperança, a esperança que nós temos, não vai ser em vão, não é falsa, é segura, é certa. E o Espírito de Jesus já nos ajuda a rezar, já nos ajuda a estarmos ligados ao Pai, para podermos viver, não por antecipação, mas por participação, esta certeza de uma vida espetacular. Uma alegria tão grande ou maior do que uma mãe ou um pai que tem pela primeira vez o pequenino ao colo. Vocês riem-se, que vocês já são uns matelões. Quando chegar a vossa hora daqui a uns tempos, vão ver como é diferente esse momento e esse passo neste nosso caminho aqui sobre a terra. Então, a primeira coisa que eu gostava de dizer é: eu sei que estão cansados por causa do calor, por causa de todas as atividades que tiveram que fazer hoje, para ver se ganham créditos para ir a Kandersteg depois no verão e essas coisas todas, não é? Mas eu gostava de vos dizer ainda mais. Sei, que estejam entusiasmados, estejam desejosos, não apenas da atividade de verão, que é fantástica, mas de podermos viver a própria vida de Nosso Senhor. Viver com o auxílio, com a força deste Espírito Santo que nos ensina a rezar, que nos ensina todas as palavras de Jesus e que nos faz experimentar o seu amor e que nos faz viver de uma forma única, pessoal, livre, intransmissível, esta comunhão com o próprio Nosso Senhor. Na primeira leitura, não sei se vocês estavam atentos ou não, já ouviram falar da Torre de Babel? Não? Ainda não. Depois perguntem aos vossos chefes, mas este episódio do livro do Gênesis é uma história assim um bocadinho estranha, um bocadinho confusa. Estes primeiros capítulos do livro do Gênesis têm assim um foco e uma intenção um bocadinho diferente. Na prática é contar uma história para a gente tentar perceber as razões da gente viver a vida que tem. E no tempo em que este texto foi escrito, como também agora no nosso tempo, línguas diferentes, linguagens diferentes, ideias diferentes, convicções diferentes, quando vividas de uma forma assim separada e divisória, só levam à confusão. Todos contra todos. Não é? E às vezes é o que acontece connosco.
Se calhar não temos nenhum sentimentos maus em relação a alguém que fala uma língua que eu não percebo, não é? Mas se calhar, por exemplo, quando estamos a ver um jogo da bola, não é? E vemos alguém assim vestido desta cor e nós somos do outro clube, não desejamos mal, mas irritamos-nos às vezes, até dizemos palavras menos bonitas e tudo, não é? Principalmente quando estamos no estádio, não é? Estas divisões fazem crescer em nós divisões ainda maiores. Não se esqueçam, no Pentecostes, caiu sobre cada um dos apóstolos uma língua, uma forma de língua, uma língua de fogo, e a seguir os apóstolos falaram sobre Jesus e toda a gente entendia, cada um na sua própria língua. Por isso assim o contraponto entre a Torre de Babel, em que os homens, quando deixaram de poder dialogar, foram todos contra todos e destruíram aquela ponte e separou-se cada um para o seu lado, o Pentecostes dá-nos uma língua ou uma linguagem diferente, a linguagem do Espírito, para poder ser percebida por toda a gente. E nós sabemos que linguagem é essa. A linguagem da boa ação de todos os dias. A linguagem de aparecermos com um lencinho ou com a farda e saber o que isso significa. Pessoas de palavra, pessoas fiéis, pessoas sempre disponíveis para ajudar, para lá da conta, para lá do que é necessário. Pessoas que são familiares, que estão onde é necessário. Esta linguagem, não é uma língua de fogo, mas é um lencinho amarelo, verde, azul ou vermelho, é este sinal da força do Espírito em nós. Mas para isso é preciso nós sermos fiéis todos os dias. Se de repente aqui o agrupamento de Cascais começasse só a fazer asneiras, e cada um de nós faz muitas, mas todos, principalmente fardados, começámos a fazer asneiras, passado um mês ou dois, já ninguém queria saber de nós. E depois aqueles outros que vestissem também a mesma farda iam receber, né, os frutos ou as tempestades dos ventos que nós semeámos. Também pode acontecer a mesma coisa connosco cristãos. Vimos à missa, comungamos, ouvimos a palavra de Deus, rezamos todos os dias, sabemos como pô-la em prática, mas se dermos mau testemunho disso, nós podemos ser uma barreira ou um filtro muito apertado para que os outros também possam descobrir e acolher esta vida de Nosso Senhor. Já estão a dormir todos ou não? Ali ao fundo já estão, por isso acordaram agora a rir, não é? Mas digo-vos apenas mais uma coisa, aguentam? No Evangelho, Jesus está numa festa em Jerusalém, a festa dos tabernáculos, e fazia parte dessa festa, um dos rituais, um dos locais onde aparecia, ir lá a uma piscina. Não é porque estava calor, mas é porque vinha essa água do templo, a água como sinal de vida. E eles refrescavam-se nessa água como sinal de purificação interior. Então Jesus usou essa imagem para dizer que a água que eles iam receber ia se tornar na pessoa de cada um uma nascente dessa água para a vida eterna. Essa é uma imagem um bocadinho esquisita. Mas o que Jesus estava a tentar dizer era que nós somos o templo, somos o lugar onde Deus habita por excelência, e dentro de nós, Deus, ao habitar esse lugar, faz jorrar uma vida diferente, que faz bem aos outros, que rega aos outros, que dá vida aos outros. Então o nosso papel é sermos portadores dessa vida nova, portadores do Espírito Santo. Então como é que podemos fazer isso? Por exemplo, uma vez, já não foi convosco, mas há muito, muito tempo, quando eu cheguei aqui à paróquia, fui visitar um grupo de catequese. E no primeiro ano da catequese, uma das coisas que se aprende é o Pai Nosso. Vocês já sabem todos rezar o Pai Nosso? Sim? Então, quando cheguei lá à catequese, estava a catequista a tentar ensinar o Pai Nosso e havia um pequenino, matulão, que estava assim com cara muito, muito triste e muito, muito zangado, assim de lado, fora da mesa da catequese. E eu, como um bom escoteiro, não é? A primeira pessoa a quem me dirigi foi essa pessoa que estava fora. E perguntei-lhe o que é que estava a acontecer. E ele disse: o meu pai não gosta de mim. Como é que Deus pode ser meu pai?
Por isso, nós, pais, mães, temos, se quisermos, o papel ou o lugar para termos estes laços humanos tão fortes e tão visíveis que quando a gente fala de Deus numa linguagem que é sempre incompleta, nos aproximarmos dele. Por isso, quando eu digo a todos vocês que Deus é nosso Pai, todos nós ficamos com alguém que me protege, alguém que me deu vida, que me dá vida, alguém que cuida de mim, alguém que eu quero imitar, alguém em quem eu sinto segurança, certeza, alguém que às vezes me chama a atenção e faz cara de mal para ver se eu mudo, se eu reajo. Por isso, por causa dos meus pais, eu posso ou eu consigo abrir-me a esta certeza ou a esta experiência que Deus é nosso Pai. Mas também, todos nós, porque somos batizados, somos cristãos. E somos chamados a viver como Cristo viveu. Aliás, foi o próprio Jesus que disse: como eu fiz, façam vós também. Quando lavou os pés aos discípulos. E quando também nessa mesma situação disse: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Quer dizer, irmãos, não sei se vocês ainda querem imitar alguém. Não sei se têm assim líderes ou influencers lá nos vossos TikToks ou Instagrams ou YouTubes ou quer que seja. Não sei se vocês querem ser como não sei quem, como Cristiano Ronaldo ou como Amália Rodrigues, uma coisa qualquer, não é? Todos nós temos boas referências, não é? E vamos tendo pouco a pouco e vamos juntando e vamos sentindo inspirados por esses exemplos. Não se esqueçam que a primeira, que a principal, que a mais completa e eficaz referência para a nossa vida é Cristo. Como Ele viveu, como Ele nos ensinou, cada um de nós, à sua maneira, é chamado a viver. E aquilo que eu vos queria dizer hoje é nós também podermos ser como o Espírito Santo. Sabem como é que é o Espírito Santo? Apareceu com a língua de fogo, eu não vos quero transformar em línguas de fogo. Apareceu também no batismo de Jesus como uma pombinha, não vos quero transformar em pombinhas, não é? Mas o Espírito Santo é aquele Espírito que traz dons, graças. E o que é que o Espírito Santo faz em nós? Anima-nos, fortalece-nos, está sempre ao nosso lado. Diz-nos palavras, recorda-nos as palavras boas, bonitas e verdadeiras de Jesus. Nós precisamos ser como o Espírito Santo. Precisamos ser mais amigos dos nossos amigos. Precisamos de encorajá-los. Não só dizer mal e chamar a atenção e criticar, mas encorajar. Precisamos de estar sempre ao lado de, principalmente quando mais precisam. Neste dia de Pentecostes, nesta solenidade de Pentecostes, que a gente reconheça também este papel, esta missão de estarmos perto uns dos outros e de pormos em prática as palavras de Jesus sem medo. Estou a pensar se digo ou não digo. Estou a dizer, pode ser? Vocês aguentam uma palavra feia? Uma palavra bonita? Não é? Peço desculpa por não vos saber entusiasmar o necessário. Por isso não me deem muita atenção às minhas palavras, aos meus gestos e ao meu olhar. Mas aquilo que eu vos queria dizer mesmo é que todos, sem exceção, hoje, agora, somos reavivados, somos reanimados por este Espírito Santo, que é o amor de Deus, que nos quer bem, que nos cura, que nos limpa, que nos conforta, que nos anima. Não há nada melhor que a gente possa experimentar isso e dizer isso aos outros, aqueles pequenos gestos que todos nós já vamos ganhando hábito em fazer. Então vamos continuar a celebrar esta Eucaristia, como é da vigília de Pentecostes, fiquemos sempre também com esta noção, ou com esta atitude de pedir, de ansiar, de desejar essa vinda cada vez mais forte e frutuosa de Deus na nossa vida, predispondo-nos com coragem, com alegria, a servi-lo e a dá-lo a conhecer com a nossa própria vida. Então, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus,
Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, em Cristo, oremos ao Senhor do Universo para que envie de novo o seu Espírito sobre a Igreja e sobre o mundo, dizendo com alegria: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as igrejas que procuram a unidade. O vosso Espírito. Sobre o Papa Leão, sobre os bispos, presbíteros e diáconos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as monjas e os monges contemplativos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as religiosas e os religiosos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os que trabalham em terras de missão. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as jovens e os jovens inquietos pelo futuro. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as crianças que comungam pela primeira vez e os catequistas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amar. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os doentes, sobre os que choram e sobre os moribundos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre os fiéis da nossa comunidade paroquial. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que enviais aos corações dos vossos filhos o Espírito Santo do Pentecostes, tornai-nos suas testemunhas para proclamarmos as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus.
Oramos para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Derramai, Senhor, a bênção do Espírito Santo sobre os dons que apresentamos sobre o vosso altar, a fim de que a Igreja, pela participação neste sacramento, se inflame de tal modo no vosso amor, que manifesta a todo o mundo o mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. A modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Amamos a vossa ressurreição. Bendito Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, os bispos seus auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E hoje vos recordamos os defuntos das famílias Lamertini, Câmara Gouveia e Ponvalô, Maria José de Sequeiros Barreto e Araújo Lopes, António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e família, Flamina Moraes Vieira de Sequeiros,
Maria da Conceição Perestrelo Botelheiro Tripe, Fernando Almeida Costa, Luís Machado, António Santos Silva e sua filha, Miguel Pires e familiares, Murilo Melo e familiares, Manuel da Conceição Silva Costa, Maria Lourenço Ruivo Costa, Mário Lopes Cajada, Manuel Escudeiro Cajada, João Ribeiro Março, no 7º dia do seu falecimento, João Fernandes, sua mulher e filho e genro, Jacinto Monteiro e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, damos graças pelo dom da vida do Miguel e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, num só coração e numa só alma, nós vamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nós, cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dá-me pela licença.
Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos comunica o fervor do Espírito Santo que admiravelmente derramaste sobre os apóstolos. Por Cristo, nosso Senhor. Então, logo a seguir à missa, continuamos aqui na igreja com o 729, porque vamos ter mais uma promessa, não é? Isto é uma promessa assim, todas as semanas temos alguém que chega à frente. Hoje vai ser a promessa de dirigente da Inês, por isso quem quiser também acompanhá-la na oração, se não se esqueçam de rezar por ela, para que possa ser também animada pelo este espírito do ressuscitado, para continuar a servir a Deus neste grupo assim tão, depois vais saber. Então eu vou invocar a bênção de Deus, a bênção solene, que hoje é dia de Pentecostes, e depois na despedida vais fazer como no dia de Páscoa. Eu vou dizer: ide em paz e o Senhor vos acompanha, aleluia, aleluia, e nós respondemos: graças a Deus, aleluia, aleluia. Também com este tom de que a festa de Pentecostes é a festa por excelência do envio, a festa por excelência da missa, de nós podermos ir e com a nossa vida dizer, clamar esta presença do Espírito no meio de nós e de nós sermos instrumentos dele mesmo. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Não vai